Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre leis sistêmicas e como elas atuam na nossa vida. Você já parou para pensar que a natureza não está só lá fora, só naquilo que a gente vê quando vai à praia, as ondas, os pássaros, os animais? Não são só eles que estão inseridos no grande sistema. Nós também estamos inseridos nesse grande sistema que nos une como uma grande família, a humanidade, mas nós também estamos inseridos em vários outros sistemas, a começar pelo nosso corpo. Hellinger descobriu algumas leis que atuam nos relacionamentos, em todos os relacionamentos humanos, né? Em todas as trocas. Essas leis atuam sem que a gente se dê conta delas. Ele percebeu que em todas as dinâmicas de conflitos entre as pessoas ou entre as pessoas e as situações, sempre existia um conflito de afeto, de amor. E esse amor cego, ele causava, ele afetava uma das três leis sistêmicas. Por isso que essas leis são colocadas como ordens do amor. Porque se a gente parar para pensar, a nossa visão de amor é uma visão muito inocente até. Né? Nós acreditamos que com amor nós podemos curar tudo, nós podemos consertar tudo, nós podemos curar o mundo. Mas existe algo que precede o amor, e este algo é a ordem. Né? Para tudo existe uma lógica. Nós não estamos soltos no universo. Né? Nós não caímos assim de paraquedas na vida. Nós pertencemos a um sistema, ao nosso sistema familiar. E ele nos influencia profundamente, porque é de lá que nós trazemos todos os nossos moldes de comportamento, todos os nossos condicionamentos. E quando a gente fala de sistema familiar, isso não significa que a gente precise ir lá na casa da pessoa, concordar com ela. Não se trata do que está fora, mas se trata da imagem que nós temos dessas histórias. Né? Nós temos raízes. Então, essas histórias, elas continuam nos influenciando a partir do inconsciente. Nós não somos tão livres quanto gostaríamos de ser. Nós temos livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio está preso, está amarrado de alguma forma pelos nossos condicionamentos. Então, o fato de uma pessoa se dar conta de que ela está triste e ela não quer mais estar triste, não garante que no dia seguinte ela esteja feliz. Ela pode até estar feliz no dia seguinte, mas não garante que ela irá saber continuar feliz, porque é um saber. Os nossos condicionamentos prepararam a nossa mente para um determinado script. Nós estamos limitados de alguma forma por esse script inconsciente. Nós fazemos escolhas, sim, nós temos o livre-arbítrio, mas quais são os movimentos ocultos que nos impulsionam para essa escolha e não para aquela? Porque aquilo nos atrai e de repente aquilo lá na frente se mostra como algo extremamente disfuncional, extremamente dolorido, né? E
E às vezes nós deixamos passar situações, escolhas, oportunidades que poderiam trazer outras informações. Então nós somos atraídos de alguma maneira por todas aquelas circunstâncias, pessoas, relações. Nós nos apaixonamos especialmente por tudo aquilo que pode reproduzir o cenário dos nossos traumas, o cenário das nossas feridas. E esses traumas, quando nós falamos de traumas, nós não estamos falando apenas daquilo que aconteceu desde a vida intrauterina, do nascimento, da infância, a relação com a mãe, né? A grande vilã da psicanálise, a mãe tem culpa de tudo, sobre ela pesa tudo, né? Por isso que a gente sai da maternidade com o bebê e com a culpa dentro da bolsa do bebê, né? Porque é um peso enorme, mas nós, de alguma maneira, nós estamos condicionados também pelos traumas que ficaram mal resolvidos na vida, na história das pessoas com as quais nós estamos ligadas, que fazem parte do sistema familiar ao qual nós também pertencemos. Lá estão as nossas raízes, lá estão as nossas bênçãos e as nossas maldições, que nós enfrentamos como destino. Sem nos darmos conta, estamos o tempo todo fazendo escolhas, sendo levados, impulsionados por aquilo que na teoria sistêmica nós chamamos de movimentos ocultos. Porque alguns passageiros de um avião que sofreu um acidente onde todos morreram, porque alguns passageiros foram tomados por um movimento oculto que os levou a não ir, enquanto outros seguiram naquela direção. Todos nós já experimentamos situações onde nós sentimos que fomos desviados de um perigo, salvos, alertados ou qualquer coisa assim. Não é? Quais são esses movimentos que estão ali, atuando a partir do inconsciente, influenciando o nosso querer, os nossos impulsos, as direções que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos? Então, sim, nós temos livre-arbítrio, porém, a nossa liberdade de escolha está condicionada nos limites das nossas experiências, dos nossos moldes, do nosso script de vida. Essas leis sistêmicas, portanto, elas estão ali atuando no cenário do inconsciente como forças reguladoras de todas as relações humanas, colocando todos nós em igualdade. Somos todos iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Para todos nós, enquanto humanos, a vida funciona da mesma forma, com a mesma fórmula, com as mesmas regras, com as mesmas vantagens e desvantagens. Claro que algumas pessoas carregam um peso maior pela vida que receberam dos seus pais e pela maneira como receberam. Algumas pessoas já chegaram no planeta com um peso maior para carregar, que é o que nós chamamos de destinos difíceis. E se a gente ficar tentando compreender exatamente por quê, de onde, existem tantas teorias,
né? Karma, vidas passadas, enfim. Nós podemos teorizar tudo isso, e eu não estou dizendo que não sejam possibilidades. Sim, são. Mas se nós olharmos diretamente para o nosso sistema familiar, pais, avós e bisavós, todos nós encontraremos dinâmicas de repetição. Todos nós encontraremos destinos parecidos. O peso vai diminuindo a cada geração. Mas nós partilhamos de alguma forma de determinados comportamentos, nós temos muito em comum com os nossos bisavós, por exemplo, com os quais nós pouco convivemos. Os nossos valores, os nossos impulsos estão muito conectados às histórias deles. Se nós pararmos para aprofundar a nossa percepção nessas histórias, não será difícil perceber. Então, essas leis, né, essas ordens que regulam as relações e que nos tornam iguais, elas são a lei da hierarquia, né? Então, os que chegaram primeiro no sistema têm precedência, por isso os destinos, as histórias mal resolvidas, as exclusões, as mortes difíceis, as tragédias, por isso elas são passadas para frente, para os descendentes, porque pela lei da hierarquia, os que chegaram primeiro têm precedência. Então, a lei do pertencimento é a segunda, todos têm o mesmo direito de pertencer. A grande alma familiar não suporta exclusões. Então, quando nós estamos, de alguma forma, em desequilíbrio com a lei da hierarquia, por exemplo, nós experimentamos fracasso. Se qualquer situação de fracasso, se você prestar atenção, as coisas estão fora do lugar nas relações. Quando nós excluímos, né, e nós o fazemos por diversas razões, excluir não significa que você tenha que incluir, não significa que você tenha que concordar, né, que você tenha que partilhar do mesmo posicionamento. Então, às vezes a gente escuta muito na teoria das constelações, não se pode excluir o bêbado, o assassino, a prostituta, o louco, o malandro, não se pode excluir, porque o sistema familiar se desequilibra com isso, né? E vai vai colocar em movimento uma dinâmica de compensação. E essa dinâmica certamente vai influenciar diretamente sobre o destino dos descendentes. Isso é muito sério, né? Porque a gente está pagando patos que não são nossos, mas que são, porque nós pertencemos, mas não fomos nós que fizemos as escolhas, não fomos nós que estivemos ali. Às vezes nós nem sabemos o que foi que aconteceu. E então, quando nós excluímos, e nós os fazemos às vezes por razões muito simples, e excluir é um movimento de alma, não é porque o parente matou alguém ou faz algo que eu não concorde que eu preciso ir lá na casa dele e jantar com ele, convidar ele para minha casa. Não é isso. Mas é não excluir, não julgar, não deixar de contar sobre essa pessoa para as próximas gerações, ensinar as próximas gerações a não olhar com desprezo. Porque se nós somos livres até certo ponto,
essas pessoas também estavam representando outras no sistema delas que fizeram a mesma coisa lá atrás. Histórias que também ficaram mal resolvidas. Eu não estou dizendo que um assassino não tenha responsabilidade pelos seus atos e que não deva ser responsabilizado por isso. Não se trata disso, mas se trata da desconstrução de um olhar de julgamento. Né? Ele poderia ser diferente. Quantas vezes a gente entra em brigas, em conflitos, diz coisas que a gente não queria dizer e depois se arrepende? E o simples fato de a gente ser espiritualizado, de estudar disso e aquilo, não nos priva desse lado feio humano. Né? Então, não é concordar, mas é aceitar o que é, sem julgamento, sem exclusões. E a exclusão é um movimento de alma. É ter uma compreensão, uma postura de sinto muito em relação àquela pessoa que teve que viver como assassino, que teve que viver como o louco, a prostituta, o excluído, o dependente, o difícil. Né? E a gente vai fazendo exclusões dentro da gente. Exclusão significa que o fluxo do amor foi interrompido. E quando isso acontece, é disparado no sistema um movimento de compensação da natureza, um movimento inconsciente. Alguém vai pagar o pato. Sejam os próprios envolvidos em forma de mais desgraças, mais doenças, mais conflitos, vida sem sentido, vida que não vai para frente, ou gerações futuras. Neste caso, no caso das exclusões, das histórias de quem não podia se falar nem o nome, né, gente? Isso há 100, 150 anos atrás era a coisa mais comum do mundo. A mãe solteira, a que foi largada, a moça que não era virgem foi devolvida, morreu no convento louca, sabe assim? Bebês que foram separados da mãe. Tantas histórias que nós temos assim, basta a gente olhar, sei lá, 1, 2 gerações para trás, isso se não tiver ainda, com certeza está acontecendo ainda hoje. Né? E acontece às vezes na família da gente. Então, quando algo é profundamente excluído, rejeitado, maltratado, o sistema como um todo pena. Separações, doenças, falências, violências, tragédias e por aí vai. Como tentativa de compensação, existem 3 principais dinâmicas. Deixa só falar sobre a terceira lei para eu não esquecer. Espera lá. Então, as 3 leis sistêmicas. Hierarquia, cada um no seu lugar, e a grande alma familiar vai priorizar os que vieram antes, as histórias que ficaram mal resolvidas e que precisam ser resolvidas, porque senão o sistema não avança em consciência. As pessoas vão ficar ali naqueles ciclos de repetições, certo? Então, hierarquia, pertencimento, ninguém tem o direito de ser excluído de dentro do coração, de dentro da alma. Né? Não é ir lá na casa da pessoa, concordar, não é isso, mas é aceitar, é respeitar, aceitar como é, sem julgamento, sem crítica, sem exclusão. E a terceira lei sistêmica que regula todos os relacionamentos, a gente se dando conta disso ou não, e que está atuando o tempo inteiro nas nossas relações, especialmente nas relações mais próximas, mais íntimas que a gente tem, isso a gente sente com mais, os efeitos disso
são sentidos com um impacto, com uma força maior, que é a lei do equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e receber. Cada tipo de relacionamento tem um determinado padrão que é aceito pela grande alma familiar como sendo um padrão de equilíbrio, onde se encontra o equilíbrio no dar e no receber. Por exemplo, na relação entre pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam, para que tenham força para passar adiante. De alguma maneira, quando você tem um filho e você passa a vida adiante, você se sente, é a única maneira, a maneira mais humilde que existe de você retribuir a vida que você recebeu lá atrás. Na relação entre casal, precisa haver uma harmonia, precisa haver um equilíbrio entre o dar e receber. Não só na quantidade, mas também na qualidade dessa troca. Todos os relacionamentos que estão em desarmonia, que estão em desequilíbrio, que estão em crise, estão em desequilíbrio entre essas duas coisas. Está desequilibrado no dar e no receber. Se a gente olhar para os nossos conflitos, para o motivo pelo qual a gente reclama das coisas, seja no trabalho, no relacionamento, na relação com as pessoas, com os filhos, os nossos desafios, os nossos conflitos surgem por um desequilíbrio nesse dar e nesse receber, e também porque na maioria das vezes a gente está fora do nosso lugar dentro dessas relações. Em algum momento eu vou falar individualmente sobre cada uma delas, porque eu tenho certeza que vocês vão reconhecer muitas coisas que acontecem aí nesses desequilíbrios, nessas tentativas de compensação inconsciente que chega até nós como esses movimentos ocultos, ou seja, aquilo que nos movimenta na direção de algo, seja do comportamento, da escolha, ok? Então, nós temos 3 principais dinâmicas de compensação que podem estar atuando na nossa vida sem que a gente se dê conta, atuando especialmente nas nossas insatisfações. Elas estão lá como causa, como molde para que aquilo aconteça. A primeira dinâmica de compensação, quando existe um desequilíbrio em relação a uma dessas leis, é o movimento de repetição. Então, nós vemos histórias, comportamentos, fracassos, separações, etc., doenças se repetindo, geração após geração. Às vezes até pula uma, mas vai acontecer mais lá na frente. Repetição. Filho repetindo história de pai, pai repetindo história do vô, às vezes a gente repetindo história de alguém que a gente nem sabe quem é, nem conheceu, mas que certamente foi um excluído e precisa de alguém para representá-lo, e aí a pessoa vem com características muito semelhantes aos piores comportamentos que o excluído teve. As pessoas que morreram encarceradas, loucas, lá atrás, são também representadas aqui. Nós temos uma outra dinâmica de compensação, que é a dinâmica de oposição. Então, aquilo me machucou demais, eu tenho ali um conflito com a minha mãe, por exemplo, o menino que tem uma mãe extremamente dominadora e só se relaciona com mulheres muito frágeis, muito tímidas, muito frágeis mesmo, mulheres que precisam ser cuidadas por ele. E se por um lado isso o encanta inicialmente, depois isso vai se tornando um fardo, porque a pessoa não consegue ser feliz daquela maneira. O modelo do feminino é um modelo forte. E aí começam a surgir todos os conflitos. É só um exemplo, tá, gente?
Oposição é tudo aquilo que eu rejeitei, eu vou fazer exatamente o contrário. Então, se minha mãe era muito submissa, eu me torno muito independente. Só que por um tempo isso vira minha felicidade, isso alimenta minha alegria de ser eu. Mas a partir de um determinado momento isso se torna um fardo, porque o meu excesso de independência me distancia das pessoas, por exemplo, das relações afetivas, né, me desconecta um pouco das pessoas, justamente porque eu preciso manter essa independência como um movimento oculto de oposição à minha mãe. Então eu ainda não estou na minha história. Como é que a gente vai ser feliz se a gente não está descrevendo a nossa história, mas repetindo um script lá de trás? Difícil, né, gente? Então, e a terceira dinâmica é justamente uma dinâmica de compensação, que é: se o meu pai tinha problemas de movimento, de locomoção, de repente a menina, a filha, eu me caso com um atleta. Mas às vezes, nossa, isso é maravilhoso, né? Ou então eu vim de uma infância muito pobre, um pai muito humilde, me caso com um milionário. Mas às vezes, no dia a dia, no desenvolvimento da história, a pessoa acaba sentindo uma série de vazios. Às vezes, porque ela está repetindo, às vezes ela está compensando, às vezes ela está presa ainda a um movimento lá de trás. Então, gerações onde ficou mal resolvido uma história de falência de um avô, de um bisavô. Os netos, os bisnetos passam a vida trabalhando alucinadamente, às vezes sem alegria. Quantos filhos estão numa profissão, num casamento, numa história de vida que não são deles, para dar orgulho no fundo para os pais, né? Puxa, meu pai queria que eu fosse médico. Mas a pessoa não se sente feliz sendo, exercendo a profissão de repente. É uma questão sistêmica. Porque certamente se ele está fazendo isso, isso já vem acontecendo. Quantos outros homens nessa linhagem precisam ser vistos e honrados e reconhecidos para que os descendentes possam viver a partir da alma, a partir do que faz sentido para eles? Porque a gente vai, cada um fazendo a sua parte, colaborando com a evolução do todo. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, se nós pararmos para prestar atenção e compreendermos essas três leis, hierarquia, no trabalho, como é que isso atua, é motivo de problema sempre, gente. Na relação pais e filhos, problema com a hierarquia. Trabalho, como é difícil, os conflitos começam com o choque, muitas vezes, entre aquele que chegou agora com aquele que já está lá há algum tempo e que quer que as coisas continuem fazendo daquela forma, sendo feitas daquela forma. Então, trabalho, hierarquia, e o fracasso começa. Fracasso nas relações, nas atividades, no trabalho. As empresas também estão inseridas em uma grande alma. Essas leis também atuam nas organizações, porém de uma outra maneira. Então, muitas das coisas, né, com as quais nós ficamos às vezes na vida lutando, buscando respostas, dando um passinho para frente e 3 para trás, às vezes são situações, são escolhas que nós fazemos
não totalmente livres como nós pensamos que vivemos, mas profundamente tomados por movimentos ocultos, por forças que vêm do nosso inconsciente, nos levando numa direção ou em outra. E essa direção pode ser uma bênção ou um grande sofrimento. O que as constelações familiares nos trazem é um retrato disso. Como isso está dentro de nós. Qual é a imagem que nós temos na alma a respeito dessa situação? Como estão atuando essas leis? De que forma elas atuam naquela situação? E quando nós temos um sintoma, um desafio, uma dificuldade, uma ou algumas vezes todas essas leis estão em desequilíbrio. Então, à medida que a gente vai colocando todas essas coisas em ordem dentro da gente, é uma mudança de dentro, é uma mudança de postura, é uma mudança de sentimento. Trazer, incorporar uma nova imagem, uma imagem mais saudável, uma imagem mais funcional, mais equilibrada daquela determinada história, daquele conflito, daquela situação. Tudo pode ser visto num trabalho de constelação familiar, inclusive nascimento, trauma de nascimento, trauma de vida intrauterina, trabalho, relacionamento, coisas que se repetem na minha vida, eu não sei porquê. Movimentos ocultos, gente. Isso é uma coisa muito importante. São forças que atuam em nós, nos levando numa determinada direção, sem que a gente se dê conta. Em algum momento, eu volto a falar sobre isso. Desejo tudo de bom para você, um beijo e até a próxima.